Muito obrigada, Wilson. E agora eu convido o nosso irmão Eliezer para estar falando a palavra para nós. Que Deus possa te abençoar. Amém. Muito obrigado. Agradeço o convite da irmã Mari, o irmão Ayrton também. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos aqui presentes. Sou Eliezer, né, da Igreja Adventista de Vila Cosmopolita, né? Aqui comigo está a minha esposa Juliana e o meu amigo Léo, companheiro ali da Igreja de Parada 15 de Novembro, né? Veio aqui nos acompanhar hoje, né? E antes de começarmos o tema, vamos orar a Deus. Querido Pai que estás nos céus, a Ti seja a honra e a glória pelo seu dia maravilhoso, por esse tempo que o Senhor preparou para estar conosco aqui, Senhor. Nesse dia abençoado, que possamos ouvir a Sua voz e aprender mais de Ti, Senhor, da Sua santa e bendita vontade. Fique com cada um que está aqui, Senhor, que o Senhor os abençoe e que com aqueles que estão em casa também acompanhando via internet, que o Senhor busque a cada um, os abençoando, dando sabedoria e os levando à verdade, despertando no coração o desejo de estar mais perto de Ti. É o que pedimos a Ti mais uma vez e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vou testar aqui um pouco o controle. É só ativar, né? Vou fazer Você vê aqui para mim. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, que é astrologia, né? Às vezes a gente vê até alguns irmãos dentro da igreja falando, eu sou de câncer, eu sou de peixes, eu sou disso, eu sou aquilo, né? E certa vez um irmão da igreja me pediu, falou, Júnior, você tem alguma coisa falando sobre esse assunto? Eu falei, não tenho, mas eu vou pesquisar, vou preparar. Né? Separei ali alguns slides, né? E há uma grande confusão hoje sobre a questão de astrologia e astronomia, porque são palavras que soam parecidos, né? Mas são coisas diferentes, né? Então nós vamos ver o conceito dessas duas coisas, né? Astronomia, astrologia e o que significa, né? Vou pedir ajuda ali para avançar o slide. Aqui em Mateus, eu posso ficar aqui atrás ou os irmãos preferem que eu fique mais para frente? Posso? Aqui tá bom o ângulo, né? Eu acho que às vezes eu vou um pouquinho mais para frente para eu conseguir enxergar ali, tá bom? Eu acho que eu vou um pouquinho mais para cá. Ok. Aqui em Mateus, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. A Bíblia não fala a quantidade de magos, né, mas fala, diz a tradição, né, vou pedir para avançar mais um slide, diz a tradição que eram 3 reis, né, e até deram nomes, né, Baltazar, Gaspar e Melchior, ou Belchior, dependendo da tradução. Mas disseram que eram apenas 3 porque Jesus recebeu 3 presentes, né? Então eles imaginaram, bom, eu acho que cada rei ou cada mago deu um presente, então eu acho que são 3, né? Mas é uma tradição, a Bíblia não confirma isso. Mas a palavra grega utilizada ali para magos é a palavra astrólogos. Eles viram esse sinal no céu e eles acompanhavam. Eles gostavam de observar os astros e tudo mais. E eles, de alguma maneira, souberam que aquilo era um sinal especial. E eles seguiram aquela estrela e foram até lá. O povo de Deus era um ou outro gato pingado que sabia dessa estrela, né? Desse ponto. Mas o curioso é que é os de fora que foram procurar Jesus. Próximo slide. Aqui, qual é a diferença entre astronomia e astrologia? Né? Aqui está o seguinte. Na astronomia, ela tem a junção de 2 palavras. A palavra astro, quer dizer astron, né, significa astros ou estrelas, a primeira parte. A segunda parte, nomia ou nomos, quer dizer lei. Então ela é um ramo da ciência que estuda as posições relativas, os movimentos,
a estrutura e a evolução dos astros, né? Todos os corpos que se encontram no universo. Então, eles veem toda essa relação, a velocidade, a luz e tudo isso, a relação entre eles, né? Essa parte, ou seja, a astronomia, vê essa questão das leis. Mas a astrologia, né, a terminação final, logos, quer dizer estudo. Mas é uma pseudociência, ou seja, uma falsa ciência que estuda os corpos celestes e as prováveis relações que possuem com a vida das pessoas e os acontecimentos na Terra, né? Então essa é a grande diferença, né? Eu vou ver o seguinte, astronomia, nós vamos começar falando a respeito disso, né? Avançar. Aqui, a Bíblia, ela não proíbe a prática de estudos científicos no ramo da astronomia. Né? Vai estudar sobre a física e tudo mais, né? Ao contrário disso, somos encorajados a olhar para o alto e contemplar as belezas que Deus criou no espaço. Então não é proibido você olhar para as estrelas e admirar os planetas, a criação de Deus. Às vezes nós olhamos aqui para a natureza, mas lá fora do planeta tem uma criação incrível da parte de Deus, né? Próximo slide. Aqui em Isaías 40, 26 diz: olhem para os céus, olha que interessante, olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome, por causa de seu grande poder e sua força incomparável, e nenhuma delas ousa se ausentar. Imagina o próprio Criador, ele chama cada uma pelo nome e as estrelas vêm. Né? O poder de Deus. Lá em Salmos diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Né? Salmos 19, 1. No princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Né? E nós vemos que Deus criou o universo, cada estrela, cada galáxia e tudo mais. Nós vamos ver algumas fotos mais para frente. Aqui em Gênesis 1:14, disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar o quê? Estações, dias e anos. De acordo com a Bíblia, esses elementos, ou seja, o sol, a lua, as estrelas, eles servem para marcar datas, mas não comportamento de pessoas. Você pode ver que os animais seguiam também através disso, a natureza inteira, as marés e tudo mais, através disso, mas nunca comportamento humano. Próximo slide. Então aqui em Salmos 104, 19, diz o seguinte: ele fez a lua para marcar estações e o sol sabe quando deve se pôr. Então a atuação natural da lua e do sol no nosso planeta é vista aqui na Bíblia, né? Deus deixando claro que não há nenhuma interferência humana, né, no comportamento humano. Em Jeremias 8:7 diz o seguinte: até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época de sua migração, mas o meu povo não conhece o quê? As exigências do Senhor. Até os animaizinhos sabem ler os sinais da natureza, conhecem as estações, mas aí o povo de Deus fica totalmente perdido, achando que os astros interferem no comportamento e tudo mais. Vou fazer um teste aqui para ver se está tudo ok. Acho que ainda, deixa eu ver, tem um on-off aqui. Acho que ainda não. Vou prosseguir. Próximo slide. Aqui fala sobre a história da espectroscopia. É interessante essa história, que ela começou com um experimento lá de Isaac Newton. Né? E o que ele fez? Nessa época, eles pegavam várias lentes. No período da Idade Média, eles estavam tentando descobrir várias coisas, então eles testavam de tudo. Então ele pegou ali lentes convexas ali, ele começou a projetar luz e através de uma projeção em um prisma, eles descobriram o seguinte, que quando eles projetavam no prisma, ele dividia em cores, ou seja, o arco-íris, certo?
Só que quando eles projetavam isso em cima da madeira, ele fazia um desenho. Quando projetava em cima de outro material, mármore, faziam desenhos diferentes. Então ele viu, opa, peraí, se eu colocar em cima do cobre, ele fazia um desenho, ele ficava com algum aspecto de cor. Então eles começaram a tabelar isso. Né? Opa, peraí, então se eu chegar aqui, projetar no fundo de uma caverna e tiver uma pedra preciosa ali, eu consigo saber se ela é o mesmo material que está aqui fora. Então, legal. Legal isso. Então a gente vai tentar fazer o seguinte, vamos projetar isso com grandes lentes para o espaço. Vamos ver se a gente consegue, de repente, descobrir o material dos meteoritos e tudo mais, né? E aí o nome dessa técnica é espectroscopia. Tá bom? Próximo slide. E através disso, cada elemento químico, ou seja, da tabela periódica, né, tem características espectrais, né? É como uma marca digital na luz que emitem, né? Então, através do prisma, é possível decompor a luz e identificar o estado sólido, líquido ou gasoso. Curioso isso, imagina, você joga luz em um objeto e você consegue saber se ele é sólido, líquido ou gasoso, se ele é ouro, se ele é diamante, se ele é cobre, prata. Olha que interessante, eles descobriram lá atrás, né? Isso é a ciência. Então, nesses espectros aparecem elementos que compõem o material. É possível fazer análises clínicas, movimento, temperatura, pressão, campos elétricos e magnéticos, né? É como tirar um pedaço do objeto para uma análise química. Então, como eles não conseguiriam ir até o espaço, eles projetaram essa luz para lá e através dessa emissão eles conseguiam saber até quais elementos que estavam lá, né? Então, através desses testes da espectroscopia, juntou o quê? A astronomia com a física. Surgiu a astrofísica, né? E é muito legal essa questão das frequências. Próximo slide. Então, foi Isaac Newton que entendeu, né, estendeu para os corpos celestes as teorias da gravidade terrestre, moldando as leis da gravitação universal e arquitetando assim a mecânica celeste, que explicou o movimento dos planetas e conseguiu unir o vazio entre as leis de Kepler e a dinâmica de Galileu Galilei. Esses outros dois cientistas, eles haviam descoberto algumas leis, mas havia ainda um buraco. E aí, quando Isaac Newton fez esses testes e descobriu isso, preencheu esse buraco, né? E agora respondeu muitas das perguntas que não havia na física. Então, ele uniu hoje a astrofísica, a astronomia e a física, né? Próximo slide. Quando nós observamos uma montanha ao distante, qual é a cor que geralmente fica? Ela fica com um tom azul, né? Quanto mais distante. Por essa foto dá para perceber. A montanha aqui mais próxima está bem verde, a outra um pouquinho distante está um pouquinho mais azul e as demais estão bem azuladas. Alguém sabe o porquê disso? Exatamente. Tudo que nós enxergamos são cores, são frequências, certo? Só que cada cor ela tem uma velocidade. Só que a cor azul, ela não é uma cor que tem uma grande, como é que se diz? Dispersação. Então, por causa de muitas partículas da cor azul, enquanto as outras cores já foram, refletiram e voltaram, a cor azul ainda ficou ainda no céu. Então é por isso que quando a gente olha no céu azul, o céu é totalmente azul, a gente olha para a montanha é azul, mas na verdade é um acúmulo de partículas, né? Então tudo que nós enxergamos é que a cor foi, ou seja, a luz bateu, voltou, e as cores que nós enxergamos são frequências diferentes, frequências de luzes, né? De certo fato, Deus programou para que nós enxergássemos apenas essa faixa de frequência, a faixa do arco-íris, que ela pega aqui desde o lado vermelho, aí passa ali o laranja, amarelo, verde, vai para o ciano, azul marinho, até o violeta. Ou seja, nós enxergamos do vermelho até o violeta e não mais do que isso. Há frequências, por exemplo, que nós não enxergamos, os raios gama. Ultravioleta nós não enxergamos, nem o infravermelho, que são faixas de frequências, né? Fora dessas frequências não enxergamos, mas Deus programou como um rádio, aqueles rádios antigos, sabe? Girou o botão e a frequência ficou certinha, a nossa visão enxerga isso. Imagina o tanto de coisas que estão nas outras frequências que nós não enxergamos, né? Vamos prosseguir.
Então aqui tem um quadro comparando, né? E aqui mostra a área visível, ou seja, o arco-íris, que é o que o ser humano enxerga. E tem os outros elementos, né? Nós temos aqui do lado esquerdo ultravioleta, o raio-x, raio gama, né? Nós temos do lado de cá o infravermelho, o raio micro-ondas, as ondas de rádio aqui. Então são frequências que existem, mas não são visíveis. No micro-ondas, coloca o prato lá, aperta o botão, você abre, está quentinho, mas você não viu nada, né? Viu o prato girando. Então há frequências que não enxergamos. Próximo slide. O curioso é que alguns animais, nós temos alguns pigmentos, né? O ser humano, ele tem 3 pigmentos. Isso é chamado de tricomática, né? E isso quer dizer que o homem enxerga praticamente o RGB, né? O vermelho, o verde, o azul. E aqui ao lado tem os bichinhos que nem o cachorro, dicromático, que tem 2 cores. Os cães, eles enxergam essa visão aqui, ó, da esquerda, um pouco desbotado. Eles têm dificuldade com objetos da cor vermelha. Agora imagina a visão da lagosta, que tem 12 pigmentos. A águia, que enxerga um ratinho a 3 km de distância, ela tem, se eu não me engano, 6 pigmentos. Algumas aves variam ali entre 4 até 6. Eles enxergam faixas de frequências que os nossos olhos não enxergam, né? Imagine, os gatos, por exemplo, eles têm uma sensibilidade maior a andar no escuro. Então, às vezes, se você tem um gatinho em casa, você vai ver ele andando de boa, com a luz apagada. Já o cachorro, ele esbarra, se atrapalha, tudo, derruba as coisas, né? Vamos lá, próximo slide. E olha só que legal, essa daqui é uma foto do satélite Hubble, né? E olha só que legal, essas imagens aqui, ó, do universo. Um monte de cores, e isso tudo aqui são gases luminosos, aqui são mais imagens que temos do universo, bem legal, né? Olha só a criação de Deus, como é bonito. E você pode pegar essas fotos no site lá do Hubble, o satélite Hubble, e você dá zoom, dá bastante zoom, imagens sabe, em alta resolução, altíssima resolução. Aqui eles lançaram, nos últimos anos, aqui o James Webb. É um outro satélite, muito mais poderoso que o Hubble, porém, a diferença entre eles é que o James Webb, ele trabalha com as faixas do infravermelho, né, e o Hubble é a luz visível e a ultravioleta. Né? Então, eles pegaram uma faixa de frequência com a James Webb que o Hubble não pegava. Então, eles conseguiram achar mais planetas, mais galáxias e tudo mais. Né? Fascinante o tanto de coisas que eles descobriram. E você pode abrir as imagens e dar zoom e ver ali a criação de Deus. Né? Um dia passaremos por lá para ver cada coisa de perto. Né? E aqui em Colossenses 1,16 diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as o quê? E as invisíveis. Agora a gente consegue entender. Porque há coisas na faixa de frequência que os nossos olhos não enxergam. Né? Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui em 1 Timóteo 6,16 diz o seguinte: o único, falando a respeito de Deus, né? O único que possui imortalidade e que habita o quê? Em luz inacessível. Quando vemos a ciência falando a respeito disso, uma faixa de frequência inacessível aos olhos humanos. Aqui você vê Paulo falando ali a Timóteo: olha, Deus habita em uma frequência de luz inacessível, os nossos olhos não veem. Mas um dia nós o veremos. Ele vai ali, ó, abrir a frequência e nós vamos ver tudo. Eu creio que naquele grande dia em que os céus vão se abrir e tudo será mostrado, o brilho de Deus vai iluminar o universo inteiro e nós vamos ver galáxias e planetas, vamos ver os seres, os anjos e tudo mais com o brilho e o poder e majestade de Deus. Imagine a grandiosidade daquele grande dia, né? O poder de Deus. Próximo slide. Aqui, então, Deus estabeleceu leis que governam o universo e que são mantidas pelo seu poder. Então, estudar essa parte
da ciência, né, não vai contra as Escrituras. Isso vai nos levar para mais próximos de Deus. Né? Então essa é a parte da astronomia, nomos. Né? Só que agora nós vamos entrar na outra parte. A astrologia, o logos, é onde que tem a pseudociência. Né? Próximo slide. Aqui a astrologia é uma pseudociência, né? Ou seja, uma falsa ciência apoiada por religiões ligadas ao quê? Feitiçaria. Ou seja, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Que estabelece uma relação entre os astros e os acontecimentos terrestres e na vida das pessoas. Então eles falam, opa, esses astros aqui vão mudar o comportamento das pessoas, isso pode mexer com o futuro e tudo mais, né? É a crença da astrologia, mas é ligada à feitiçaria, ao mundo ocultista, né? Próximo. A adoração dos corpos celestes, né? A previsão do futuro, leitura das estrelas, influência dos astros na vida do indivíduo, né? Tudo isso faz parte da astrologia. Então Deus, ele proíbe seus filhos de praticarem ou consultarem qualquer atividade ocultista, né? De magia, adivinhação, consulta aos mortos ou astrologia. A Bíblia reprova todas essas práticas, né? Então nós vamos ver alguns versículos falando a respeito disso, né? Próximo. Aqui em Deuteronômio 17, versículo 13, Deus falando assim, né? Ó, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou o sol, ou a lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Então Deus deixou claro, ó, vocês estão fazendo essas coisas, eu não ordenei, não dei permissão para isso. Né? Na verdade, todos esses ensinos ocultistas, na verdade, eram a adoração aos próprios demônios. Né? Por isso que Deus sempre proibia. A Bíblia, ela fala da existência de astrólogos em Babilônia. Lá eles eram considerados videntes ou adivinhadores, né? Os astrólogos. Que supostamente faziam as suas profecias baseando-se o quê? Na posição dos astros. Então eles iam lá, olhavam a posição das estrelas e agora, olha, o seu futuro, Júpiter está aqui, Mercúrio está ali, então agora o futuro vai ser dessa maneira. Né? Era uma prática lá da Babilônia, né? E eles lançavam sortes boas ou más. A única diferença deles para os feiticeiros era que eles não lançavam encantamentos. Mas eles faziam essa coisa de prever o futuro através dos astros, né? O que a Bíblia condena. Próximo. Aqui no capítulo 47 de Isaías, falando sobre a queda da Babilônia, Deus falou o seguinte, ó, use sua magia, né, falando para a Babilônia, use os encantamentos a que se dedicou todos esses anos, talvez eles tenham algum proveito, talvez assustem alguém, né? Você está cansada de tantos conselhos, onde estão os seus astrólogos que observam as estrelas e fazem previsões todos os meses? Que se levantem e a salvem do futuro que lhe reserva, né? O próprio Deus falando, olha, vocês podem fazer qualquer previsão, mas vocês não podem escapar do futuro que lhes reserva, né? A queda da Babilônia. Próximo. Aqui fala assim, quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, tenham muito cuidado para não o quê? Não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Então vamos ver quais são esses costumes, né? Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Que coisa terrível, né, irmãos? Olha só o costume, queimar o filho e a filha em sacrifício. Ó, não permitam que alguém do povo pratique o quê? Adivinhação, que use encantamentos, interprete agouros ou envolva-se com bruxaria. Mais para frente, então lance feitiços, ou atue como médium, ou praticante do ocultismo, ou consulte o espírito dos mortos. Qualquer prática, quem pratica tais coisas é o quê? Detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de vocês. Então essas nações praticavam tudo isso e o Senhor falou, olha, vocês vão dominar e destruir essas nações por causa das práticas detestáveis delas. Então para você ver que Deus abomina isso, né?
Aqui em Deuteronômio 18, 13 e 14 diz: sejam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus, as nações cujas trevas vocês estão prestes a conquistar. E ele fala o seguinte: olha, as nações que vocês estão prestes a conquistar, elas consultam feiticeiros e adivinhos, mas o Senhor, seu Deus, os proíbe de fazerem essas coisas. Então a Bíblia, é claro, proíbe qualquer tipo de adivinhação. Olha, a estrela está falando que o seu futuro vai ser dessa maneira, a sua personalidade. A Bíblia deixa claro que Deus proíbe todo esse tipo de prática. Não é para ter simpatia ou querer socializar, é uma prática detestável perante Deus, né? Então aqui em Isaías 8, 19 fala: talvez alguém lhes diga, vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação dos mortos? Né? E depois fala: leia ao testemunho, se não falarem dessa maneira, não verão a alva, né? O versículo 20, né? O próximo versículo. Aqui em Jeremias 10, do 2 e 3, fala o seguinte: assim diz o Senhor, não se comportem como as outras nações, que tentam ler seu futuro aonde? Nas estrelas. Olha só, não tenham medo de suas previsões, ainda que elas encham outras nações de terror. Os costumes dessas nações são o quê? Inúteis. Deus deixa muito claro a respeito do ponto sobre a consulta de futuro nas estrelas e tudo mais. Essa aqui eu acho que é o Walter Mercado, né? Não sei se está vivo, né? Era bem conhecido. Então, quando um cristão tenta ler o futuro ou predizer algo do Apocalipse, né, por meio das estrelas, ele está sendo um pagão. Porque quem pratica o paganismo é o quê? O próprio pagão. Essas são práticas que às vezes entram no cristianismo por simpatia. Às vezes o vizinho fala, o amigo da escola, e as pessoas ao redor e começam a entrar aquilo no meio social, e daqui a pouco começa a entrar uma prática de maneira tão sutil, e as pessoas começam por laços de simpatia a trazer essas coisas para dentro da igreja, né? Mas Deus deixa claro que ele detesta isso. Foi o motivo dele mandar um povo destruir uma cidade, né? O cristão fiel não se envolve com nenhuma ciência oculta e nem com a astrologia. Próximo. Mas o que são os signos do zodíaco? O que significa essa palavra e tudo mais, né? O que significa isso? A palavra zodíaco do latim, os zodíacos, e do grego transliterado, né, zodíacos, caiclos, significa círculos de pequenos animais. Inclusive o início, zo, quer dizer animal. Você pode ver o zoológico, né? Você pode ver que tudo que tem ligação com animal tem esse zoo na frente, né? Então, o zodíaco quer dizer isso, círculo de pequenos animais. Então, é uma faixa imaginária do firmamento celeste que inclui as órbitas aparentes do Sol, da Lua e dos planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, alguém foi lá e fez o seguinte: olha, aqui ao redor tem aqui os planetas, né, a linha do Sol, e exatamente esse círculo aqui, ó. Então, é um círculo imaginário. Muitos antigamente eles pensavam assim, pessoas que acreditavam nessas previsões do futuro, e haviam também navegantes, pessoas que usavam barco e memorizavam as estrelas para ter uma noção da direção. Isso é possível também. Quando você está em dia, às vezes você vê o Sol nascendo, o Sol nasce em que direção? Leste, oeste, norte, sul? Ele nasce no leste e se põe no oeste. Então você tem uma noção, opa, o Sol está se pondo, então eu já sei que ali é o oeste, então se eu esticar meu braço em direção ao Sol se pondo, ali é o norte. Eu já tenho uma direção. Mas e à noite, para quem está no barco? Eles se guiavam através das estrelas. Eles memorizavam alguns desenhos e muitas pessoas até criavam histórias sobre os desenhos. Eles ficavam imaginando ali, né, e cada civilização criava histórias diferentes. E algumas começaram a imaginar animais e criar esses animais e colocar ali. E eles perceberam que cada mês, cada período, um grupo de estrelas estava ali.
Então, na tal constelação ali do touro, ali onde que aparece o cinturão de Órion, se você sair hoje e você olhar para o céu e não estiver nublado, você vai ver ali as Três Marias, a constelação de Órion, que está por ali. Né? Está exatamente nessa época. Né? Então, eles começaram a criar isso daqui, ó, Áries. Ali tem mais ou menos os períodos ali, ó, de março até abril, de 21 de abril até maio, e foram colocando isso, esses símbolos que na verdade foram criados pelo paganismo, né? Não tem nada a ver com o cristianismo. Próximo. Então, assim, os primeiros registros dessa ideia, ou seja, dos signos, né? Eles surgiram do 7º século antes de Cristo, né? E várias civilizações que observavam o céu e acreditavam nas influências, né, dos astros, elas cooperaram ali para construir, né, essa questão do zodíaco. Então ali o horóscopo atual ele tem influência dos babilônicos, olha só, babilônicos, né, conhecimento matemático dos egípcios e da filosofia grega. Eram só os povos que perseguiram também, né, e agiram totalmente contra a vontade de Deus. Então eles tinham 12 conjuntos de estrelas, e que hoje foram padronizados desde a antiguidade, né? E esses signos, eles são misturas de lendas dos babilônicos, egípcios, gregos e romanos. Próximo. Mas o que é o horóscopo? Né? Vamos ver o que significa. Né? Horóscopo, do grego horóscopos. Horos quer dizer hora, e scopus quer dizer observação, ou seja, observação da hora. Eles olhavam lá, a observação dos tempos, né? Então, o horóscopo é uma espécie de diagrama que define as posições relativas dos planetas e dos signos zodiacais num determinado dia específico, geralmente definido como o nascimento de uma pessoa. Então, eles falam, do dia 21 até o dia 21 do outro mês é o signo da pessoa e tudo mais, de acordo com a posição do céu. Mas será que isso influencia alguma pessoa? Alguns usavam até esses desenhos e histórias para se orientar durante a noite, porque durante o dia havia o sol. Como lá em Gênesis a gente viu que eram os luzeiros para guiar durante as estações, os dias, semanas, os meses, né? E a partir desse diagrama, então os astrólogos, eles tentam definir o caráter e a personalidade da pessoa. Aí que começa a coisa, né? Bem como prever fatos importantes em sua vida. Nesse sentido, o termo horóscopo é similar ao de um mapa astrológico. Então eles falam assim, temos um mapa astral e você que está ali em fevereiro, que tem um signo X, e aí você vai se comportar de tal maneira, aquele que nasceu em junho todo mundo que nasceu em junho vai se comportar da mesma maneira, todo mundo de setembro. Será que é assim mesmo? Próximo. Aqui tem 2 gêmeos aqui, ó. Aqui na igreja tem gêmeos ou não? Não, né? Lá na minha igreja tem um irmão que tem gêmeos. Mas assim, são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Né? Se eles nasceram no mesmo mês, não era para todo mundo se comportar igual, porque estão debaixo do mesmo mapa astral? Não faria sentido, segundo a astrologia, né? Era para todo mundo. Quem aqui nasceu em maio? Temos aqui pessoas que nasceram em maio? Em julho? Em janeiro? Olha, temos aqui em janeiro também. Em abril? Olha, já apareceram mais pessoas. A gente poderia afirmar que todas essas pessoas que nasceram nesses meses se comportam iguais? Gostam dos mesmos, assim, a pessoa sai de casa, a mesma camiseta, você foi no shopping, aí compraram o mesmo vestido, saíram de lá, temos os mesmos gostos, o mesmo time de futebol, sei lá, escolheram tudo igual. É assim que acontece? Será que acontece assim? Olha, é difícil, hein? E os pais, eles costumam, desde criança, a colocar roupinhas iguais, comprar mochila igual. É assim ou não é? Eu já vi vários pais de gêmeos que vestiram exatamente iguais. Mas aí eles chegam a uma certa fase e falam, eu não quero me vestir igual ao meu irmão, não.
né? Não queremos ser iguais. Eu gosto de uma coisa, eu gosto de algumas músicas, ou meu irmão gosta de outra. Eu gosto de ficar perto de algumas pessoas, ele gosta de ficar de outro grupo de pessoas. Eu gosto de alguns filmes, a outra pessoa gosta de outros filmes, né? Próximo slide. E no caso de sextuplos, será que no caso de sextuplos eles se comportam de maneira igual? Gente, nós vimos que nem em gêmeos as pessoas se comportam igual. Imagina em sextuplos. Cada um tem a sua personalidade, as estrelas não influenciam em nada, né? Próximo. Então algumas pessoas falam assim, olha, eu estou triste porque eu sou de Leão. E a previsão para hoje de Leão é que a pessoa vai ter uma desgraça, eu tô feliz. Aquela frase lá, eu não estou feliz, eu estou triste, né? Aquele meme. E algumas pessoas falam assim, olha, eu sou assim porque eu sou de Áries. Não, eu tenho o meu gênio, eu tenho um gênio forte, eu sou uma pessoa irritada porque eu sou de Áries. E não adianta. Os irmãos conseguem perceber ali, ó, o Espírito Santo, ele é poderoso para mudar o nosso caráter. Mas será que o Espírito Santo ia chegar assim na pessoa e ia falar, ixi, aquele ali não adianta mudar não, aquele ali é de câncer, eu não tenho poder para mudar o caráter dele por causa do gênio dele. Será que o Espírito Santo agiria dessa maneira? De forma alguma, não tem cabimento uma coisa dessa, né? Então nós vemos que a pessoa, ela vai projetar que ela é daquela maneira por causa do signo, mas na verdade falta conversão. Essa é a realidade. Eu sou de tal signo, por isso que eu sou assim. Minha mulher me trocou por outro, é porque eu sou de Touro. Então, eu acho que tem alguma, sei lá, deve ser alguma coisa do signo, né? Então, será que tem alguma relação? Será que a culpa é das estrelas, irmãos? A culpa não é das estrelas, não. Não adianta falar, olha, eu sou assim, olha, eu te respondi hoje, te tratei mal, porque Júpiter estava aqui e Saturno estava desse lado. Amanhã vai ser diferente. Amanhã vai estar o Mercúrio, então amanhã eu vou estar de bom humor, entendeu? Eu vou fazer dessa maneira, né? Será que é culpa das estrelas? Podemos culpar os astros pelo nosso comportamento? Será que podemos chegar a essa audácia, por assim dizer, né? Próximo slide. A Joelma falou que a Lua me traiu. A Lua trai alguém? Não, quem trai são as pessoas, né? Quem trai são as pessoas. A Lua não trai ninguém, não, né? Próximo slide. Então aqui vai alguns pontos para refletirem. Então a influência gravitacional dos astros, isso é uma afirmação, né, deles. A influência gravitacional dos astros é responsável pela personalidade, é o que eles falam. Mas aqui abaixo fala assim, ó, tanto a teoria gravitacional de Einstein e a de Newton, quanto o eletromagnetismo de Maxwell, mostram matematicamente que a atração gravitacional entre os astros e os humanos são muito desprezíveis. A ciência falando. Olha assim, a distância e a influência dos astros até aqui não mexe em nada. Os próprios cientistas, os gênios, né? Para você ter uma ideia, a atração gravitacional entre duas pessoas próximas conversando é 6 vezes maior que a atração de Marte e alguém aqui na Terra. Agora, exatamente, né, a aproximação de duas pessoas, quer dizer, a própria ciência falando isso, e da onde que essas pessoas falam, olha, nossa, foi Plutão que me deixou assim, com excesso de ansiedade, sabe, por causa do meu signo, e aí, sei lá, será que alguém está predestinado, né? Será que Deus predestinou através dos signos? Não. A Bíblia não apoia a ideia de predestinação. Algumas denominações aí, elas apoiam a predestinação. Será que Deus... Eu faço uma pergunta às pessoas que creem na predestinação. Será que Deus vai predestinar alguém a fazer algo que ele detesta? E aí você fica pensando assim, você mandaria alguém arranhar o seu carro só para você ficar com raiva? Faria sentido isso para você? Né? Deus vai predestinar alguém a pecar, errar contra ele, e ele vai condenar essa pessoa para frente, apenas, né? Não faz o mínimo sentido. Isso coloca Deus numa posição de louco, né? E você vê como que distorce o caráter de Deus.
Aqui existe uma força não conhecida pela ciência que independe da distância. Ora, por que, então, só os astros visíveis na Terra são responsáveis por influenciar a nossa personalidade? Porque tem bilhões, trilhões, quadrilhões de planetas na galáxia inteira. Por que só esses que eu consigo ver que me influenciam? Aí agora a James Webb, a Hubble achou mais outros planetas e fala, e agora foi por isso que eu mudei meu comportamento. Acharam mais 2 planetas. Né? As pessoas vão querer projetar isso. Opa, descobriram que agora vão fazer um 13º signo em outros zodíacos, como o chinês e outras civilizações, eles têm lá 13, né? 13 signos. Opa, peraí. E agora? Eu era de peixes, agora eu vou ser aquários. E agora, o que eu vou fazer? Eu não quero ter o comportamento do aquário, não. Não quero ter, não. E agora? Não faz o mínimo sentido, né? Então existe uma constelação do zodíaco extra, né? A respeito disso. Os astrônomos e cientistas descobriram uma constelação do zodíaco chamada Ofiuco, muito depois do surgimento da astrologia. Por acaso você já ouviu alguém desse signo? O símbolo de Ofiuco, né? Então, será que agora que eles descobriram mais um signo, vai mudar todo o comportamento e a tabela, e agora as pessoas vão sair loucas pelas ruas aí, e falando, e agora eu estou agindo dessa maneira porque agora eu sou de câncer, agora mudou tudo. Será que, né, isso faz algum sentido? Próximo slide. Então, há o estudo de Silverman. O estudo de Silverman analisou milhares de relacionamentos entre pessoas, né, de signos compatíveis e incompatíveis. O camarada ele fez o seguinte, ele pegou milhares de pessoas compatíveis e incompatíveis. Conclusão dessa análise, né, as pessoas casam-se e se divorciam na mesma frequência, independente do signo. Então tem pessoas que falam assim, não, eu só vou casar com a pessoa de Áries, porque Áries combina com Touro. Né? Ou o Sagitário combina, sei lá, com Capricórnio, né? E não, eu não posso casar, namorar com virginiano, com canceriano, porque não combina os gênios. Na verdade, o que vai combinar é a humildade no Senhor. É o amor da pessoa, a submissão. Isso combina muito bem, combina com todo mundo. A verdadeira conversão, quando você se converte, quando você ama o próximo, mesmo com os defeitos dele. Isso combina. Isso vai combinar com todo mundo. Né? O estudo de John Epp. Aqui nesse estudo, 23 mil pessoas, olha só, um número grande. 23 mil pessoas de vários signos foram analisados. Conclusão, não havia nenhuma correlação em suas personalidades. E a gente vê isso na igreja. Pessoas que nasceram no mesmo mês, no mesmo dia, que são totalmente diferentes. Não é o mesmo mapa astral? Mas espera aí. Tem pessoas que nasceram no mesmo dia, data de aniversário, são totalmente diferentes. Né? Até pessoas gêmeos, né, que nasceram ali praticamente no mesmo minuto, eram para ser iguais. Né? Volta só para eu dar uma olhadinha. Aqui, tá certinho, pode avançar. Aqui, mas por que, então, a astrologia é tão convincente a nos detalhar adequadamente? Porque, às vezes, tem as previsões nas revistinhas, nos sites, às vezes a gente lê aquilo e parece que está falando conosco, não é? Eu vou pedir aqui um voluntário, para poder... o irmão, que veio aqui a grande maioria das vezes, vou pedir aqui, fazer a mímica. Está sendo vítima hoje, viu? Deve ser de Capricórnio, que é sofredor, não sei. Já pensou? Fala assim, é capricorniano, sempre me escolhem, né? Ele foi mais, né? Então eu vou fazer o seguinte, irmão, tem um texto aqui bem interessante, né? Aí o irmão vê se vai bater com alguma coisa. Você tem uma necessidade de ser querido e admirado por outros. E mesmo assim, você faz críticas a si mesmo. Né? Você possui certas fraquezas de personalidade, mas no geral consegue compensar. Ou seja, a pessoa tem... Né? Você tem uma capacidade não utilizada, que ainda não tomou em seu favor. Disciplinado e com autocontrole, você tende a se preocupar e ser inseguro por dentro.
né? Às vezes tem dúvida se tomou a decisão certa ou se fez a coisa certa. Você prefere certas mudanças e variedade e fica insatisfeito com restrições e limitações. Você tem orgulho por ser um pensador independente e não aceita a opinião dos outros sem uma comprovação satisfatória. Mas você descobriu que é melhor não ser tão franco ao falar de si para os outros. Você é extrovertido e sociável, mas há momentos em que você é introvertido e reservado, né? Por fim, algumas de suas aspirações tendem a fugir da realidade. Isso falou, tem alguma coisa que bateu aí? Grande maioria, alguma coisa sempre pegou, né? Isso daqui, nós vamos ver no próximo slide. Exatamente esse texto, no próximo slide, aqui em 1848, obrigado, irmão, pela participação, viu? O psicólogo Bertrand Forer, olha só, ele fez um experimento com seus alunos e cada um recebia um texto, e era esse texto aí. Foi exatamente esse texto que ele deu. Cada um dos seus alunos recebia um texto e devia dar notas de 0 a 5 e falar quão perto foi a precisão do texto com a personalidade deles. Aí, adivinha, era a nota de 1 a 5. A pontuação foi de 4,26. As pessoas elas vão se identificando. Aí ele fala assim, olha, você às vezes fica um pouco tímido perante multidão, falar com as pessoas, mas você dentro de casa, com as pessoas queridas, você é mais solto. Então eles começam a dizer algumas frases assim que são bem óbvias, né? É como aquela frase assim, olha, você após o almoço, você não sente fome, né? Mas isso é o óbvio, né? Próximo slide. Aqui, ó, no entanto, todos os textos eram o quê? Exatamente iguais. Ele distribuiu para os alunos e eles não sabiam que... Aí daqui a pouco um aluno falou, deixa eu ver o que foi a previsão que ele escreveu para você. Aí, peraí, é tudo igual, isso daqui. Aí, ó, todos os textos eram iguais. Assim percebeu-se um efeito psicológico de identificação que certos textos causavam nas pessoas. Tal fenômeno foi batizado de efeito Forer. Esse é o efeito que os signos zodíacos causam nas pessoas. E esse texto, o próprio Bertrand Forer pegou dos zodíacos ou dos signos do horóscopo do dia, e ele pegou ali de signos diferentes e reuniu de vários signos ali no mesmo texto. E todo mundo ali se identificou ali com a grande maioria. O que aconteceu? Todo mundo agora é de toda a personalidade, mas peraí. Próximo slide. Então o efeito Forer é uma falácia, ou seja, uma invenção, né, de validação pessoal, que nada mais é que a ideia de que algo foi feito exclusivamente para você. Então é pensado nisso, para você pensar que é para você aquilo lá, mas aquilo lá vai servir para qualquer outra pessoa, né? Quando na verdade foi algo genérico e que se encaixa em diversas situações. Um rapaz lá no YouTube estava contando que a mãe dele costuma a ler os jornais e essa aqui, e ela falou, eu sou canceriana. Filho, lê aí para mim a previsão aí para o canceriano. Aí ele falou, olha, é isso. Aí ela falou, nossa, olha isso que vai acontecer. Aí ele falou, mas eu li o de Áries. Ah, menino, para com isso. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, lê direito isso daí. Aí ele leu o outro, ela falou, nossa, essa daí bateu certinho. Ele falou, não, mas agora eu li o de Sagitário. Daqui esse jornal, menino. E tomou dele ali, xingou ele ali, porque ele estava brincando com a mãe dele, né, a respeito disso. Porque tudo que colocava ali sempre batia, independente do signo. É para poder falar e a pessoa gostar de ouvir aquilo, né? Então esse é o efeito Forer, né? Então, mas e se a previsão astrológica do dia não for tão bom para quem tem signo de Gêmeos? Tem pessoas que falam assim, eu tô com medo, eu sei que eu sou da igreja, tudo, mas eu li num jornal lá falando que a pessoa vai morrer, vai ter uma grande perda, né? E aí eu fiquei preocupado, irmão, porque, tipo assim, eu não creio nessas coisas, mas vai que aconteça, né? Tem irmão que às vezes fica ali, no meio termo, né? E se a previsão não for muito boa, o que a Bíblia diz? Lá em Salmos 27:1 diz, o Senhor é a minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo?
O Senhor é a minha fortaleza, é a fortaleza de minha vida. Então por que estremecer? Ou seja, o sol, a lua, as estrelas foram criados por Deus. Ou seja, eles não podem te influenciar. Se você fizer uma má escolha, não é por causa de um signo, é porque você não ouviu a voz certa. A verdade é essa. Aqui, João, falando a respeito disso, fala: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. Não será a estrela, o sol, a lua, as estrelas, o signo, ou isso, aquilo. Ah, mas um feiticeiro lançou um negócio, falou que ia acontecer isso. Minha esposa, ela contou uma história que uma vez a mãe dela foi, eu acho que no centro espírita, um local assim, e a moça falou que ela ia acontecer algo na vida dela, que talvez ela morreria nos 18 anos. Ela cresceu num lar católico. Imagina, ela contando, ela assim, 15 anos, 16, 17, e aquilo no coração. Então tem muitas pessoas hoje que estão aflitas, né, por causa dessas previsões, que acabam escravizando as pessoas, sendo que os astros não têm nada a ver com a influência, né, das coisas. Se o diabo não pode arrancar você das mãos de Deus, você acha que os astros vão influenciar a sua vida no aspecto espiritual? Pense nisso. Os signos zodíacos estão relatados. Ah, mas espera aí, irmão, espera aí. Os signos do zodíaco estão relatados na Bíblia, lá no livro de Jó. Né? Tá na mira da verdade, né? E agora? Estão lá no livro de Jó. Jó 38, 32. Está relatado lá. Pode ver em várias versões diferentes. E agora, irmão? Porque aqui na Almeida Revisada e Atualizada diz o seguinte: ou poderás tu atar as cadeias dos 7 estrelos, ou soltar os laços do Órion, ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos. O contexto disso é do capítulo 38 até o 42. Deus estava ali fazendo cerca de 60 perguntas a Jó, né, porque Jó era o grande bilionário do Oriente, era o mais rico, talvez super inteligente, ninguém questionava ele, né, era um homem de sucesso, mas Jó não sabia o que estava acontecendo, né, o conflito cósmico, e Deus começou a fazer um monte de perguntas. Onde é que você estava, Jó? Quando eu criei os alicerces da terra? Onde você estava quando eu estabeleci as marés? Onde que você estava e fez essas perguntas? E aqui mais perguntas. Onde você estava ali, ó, ou poderás tu atar as cadeias, ou seja, do 7 estrelas? Em outras passagens, não está como 7 estrelas, está como Pleiades. E eu vou explicar isso, né? Ou fazer aparecer os signos do zodíaco, tudo mais. É legal sempre ver traduções diferentes da Bíblia, para você ver alguns sentidos. Aqui na mesma passagem, na Nova Almeida Atualizada, diz o seguinte: será que vocês podem atar as correntes dos 7 estrelas, ou soltar as cordas do Órion? Você pode fazer aparecer as constelações. Na outra versão estava signos do zodíaco, mas a tradução da Nova Almeida colocou as constelações a seu tempo, ou guiar a ursa maior com seus filhos. Então, a ursa maior, o 7 estrelas, que é um conjunto de 7 estrelas, né? Também a ursa maior, a ursa menor, eram desenhos imaginários e que as pessoas se guiavam e criavam até mitos. E nós vamos ver no próximo slide. Aqui está onde que tem as 3 Marias ao meio, e eles imaginaram esse daqui, o guerreiro Órion, que na verdade é mitologia. Mitologia grega, se eu não me engano, né? Então tem o conjunto de 7 estrelas, mas 3 aqui ao meio, que são as 3 Marias. Se você sair hoje à noite e tiver o céu limpo, você vai perceber esse desenho. Lá no meio das 3 estrelas fica a constelação de Órion. Pelo espírito de profecia, a irmã White fala sobre a vinda do Senhor vindo de lá. Ele virá ali da constelação de Órion, né? Ali daquelas estrelas que estão ao meio, naquela região, naquela direção. É interessante. Mas na mitologia falava o seguinte, pode ir, próximo slide. Aqui tem a ursa maior e a ursa menor. Então eles pegaram ali um grupo de estrelas e imaginaram ali, ó, ligando os pontinhos, o desenho de uma ursa maior e uma menor. Mas é um desenho imaginário. Aquilo eles usavam apenas para se guiar. E aparecia em meses específicos. Tá bom?
Então, ó, na mitologia grega, as Pleiades eram filhas do deus Atlas e Pleione, filha do Oceano, né, que era um outro deus. Quando Pleione estava passeando pela Beócia, com as suas 7 filhas, ou seja, as Pleiades, né, foi perseguida pelo caçador Órion por 7 anos. Então, o deus Júpiter, que era o deus da morte, né, ele foi lá com pena delas, apontou um caminho até as estrelas e elas formaram a cauda da constelação de Touro. Isso é a história da mitologia. Então, esse grupo chamado de 7 estrelas, ou as Pleiades, é um grupo, um desenho. Só que na época de Jó, eles já sabiam e já utilizavam esses nomes. Então, Deus falou assim, olha, por acaso você pode fazer isso por causa da ursa maior, a ursa menor, e a gente começa a entender, Deus começa a usar uma figura que Jó entendia. Né? Será que você consegue tirar essas estrelas aqui do cinturão de Órion, essas 3 estrelas aqui? Você consegue desalinhar as estrelas? Você pode ali na ursa maior e a menor tirar a posição das estrelas? Jó, você tem poder para isso? Não tem. Então era isso que Deus estava colocando. A Bíblia não apoia os signos, apesar de citar o nome deles de maneira didática. Deus estava usando essa figura ali com Jó. Então a Bíblia ela não apoia. Tá bom? Então lá em Amós fala o seguinte, pois ele criou as estrelas, as Pleiades, está vendo, irmão? Aí, ó, Deus falando sobre as Pleiades e o Órion, e transforma a escuridão em manhã e o dia em noite, tira a água dos oceanos e a derrama sobre a terra, e seu nome é Senhor. Né? E aqui em Amós, na outra tradução, fala assim, procurai o que faz o 7 estrelas e o Órion. É a mesma passagem, só que na nova versão transformadora e na Almeida corrigida, revisada. Né? Você vê que uma tradução usa Pleiades e Órion e outra 7 estrelas. Mas isso significava apenas o quê? Uma posição, como o Cruzeiro do Sul. Quem aqui conhece o Cruzeiro do Sul? É conhecido, não é? Mas alguém adora ou acha que é a influência? Não, você pode usar para se guiar no meio da mata. Se você ver, por exemplo, o Órion, que está aqui para cima, né, o cinturão de Órion, estará também para você poder se guiar. Você sabe pelas estrelas que estão à noite qual a estação do ano que você está. Então essa parte aí da relação, isso entra naquela parte da astronomia, né, não na astrologia. Fechou? Então, aqui em Jó 38 e 39, o Senhor convence a Jó de sua ignorância, responde com humildade, né? Aí, depois de Jó ouvir todas as perguntas, Jó chegou à conclusão. Falou, então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno, que te responderei eu? Põe a mão na minha boca. Né? Uma vez falei, não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Né? E a Bíblia ela ensina que somente Deus pode anunciar as coisas do futuro. Não são as estrelas, não é ninguém. Somente Deus, porque Ele é conhecedor, Ele é onisciente. Ele é conhecedor de todas as coisas. Próximo. E aqui fala o seguinte, lá em Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, Deus revela aos seus servos, os profetas. Nós temos a palavra de Deus. A revelação de Deus não está nas estrelas, né? Está na palavra de Deus, no espírito de profecia. Respondeu Daniel na presença do rei, né, dizendo, o segredo que o rei requer, capítulo 2, que é do sonho da estátua de Nabucodonosor, né, esse é o contexto. Então ele fala assim, olha, o sonho que o rei teve, nem os sábios, nem os astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual o quê? Revela os mistérios. Nós devemos buscar em Deus a revelação do futuro, e não nos astrólogos, adivinhos, nas estrelas e isso ou aquilo. Deus revela os mistérios. E Ele deu as profecias, deu tudo que nós precisamos para chegar no caminho da salvação. Né? Próximo. Então, aqui em Isaías 46, 9 e 10 diz, eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. É Deus que revela, é Deus que mostra o fim desde o princípio. Né? Próximo. Então nós sabemos que o nosso futuro está nas mãos de Deus e não nas estrelas. Né? Quando alguém fala, olha, eu sou de Capricórnio, tudo, você vai ver ainda pessoas
da igreja também crendo nisso e compartilhando, sendo que Deus detesta isso? Será que nós, como cristãos, vamos continuar praticando aquilo que Deus detesta e abomina e até castigou nações vizinhas? Né? Por que nós não praticamos adoração a imagens e outras coisas? Nós sabemos a vontade de Deus. A respeito da astrologia, signos, horóscopo e tudo isso, nós vimos hoje a vontade de Deus também, nas Escrituras. A estrela no céu, ou seja, a estrela não foi uma previsão, mas um sinal de que o Messias havia nascido e o local onde ele estaria. Os magos não adoraram a estrela. É incrível que os de fora, os pagãos, eles reconheceram sinais de Deus, mas os de dentro, os judeus, não reconheceram a Jesus. Isso pode ocorrer também na igreja, de pessoas de dentro não reconhecerem o sinal e os de fora, assim como os magos que vieram do Oriente, né, reconhecerem a Deus. É uma triste realidade, né? E com isso, próximo. Aí finaliza, né? Se os daqui da igreja falharem em perceber as coisas de Deus, pessoas de fora virão para tomar o seu lugar, pois são sinceras, apesar de estarem no erro. Né? Os magos foram sinceros. Né? Próximo. Então aqui já estamos nos últimos, né? Do lado de fora da cidade, olha só, a Bíblia fala sobre o novo céu e a nova terra, lá em Apocalipse 22, versículo 15, né, falando sobre a cidade santa, fala, do lado de fora da cidade, ou seja, ficarão fora os cães, que também pode ser colocado como os falsos profetas, né? Os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos os que gostam de praticar a mentira. A Bíblia deixa claro que fora da cidade ficarão esses. Então, se eu e você praticamos isso, nós vamos perder o céu, vamos perder a eternidade. Então, é uma decisão a ser tomada hoje a respeito do nosso futuro. Isso é uma escolha de futuro. Não está pré-definido nas estrelas. Tá bom? Que Deus os abençoe e que os irmãos tenham uma ótima semana. E agradeço desde já o convite, irmã Mari, irmão Ayrton. Daqui a um mês, né, irmão Ayrton? Estarei aí novamente, dia 24. Que Deus abençoe. É um prazer conhecer cada um dos irmãos, viu? Foram resistentes ao frio, viu? E ao tempo que eu passei aqui também, né? Quase virou uma vigília. Mas vou resumir das próximas vezes, tá bom? Que Deus os abençoe. Faz a oração final ou canta aí depois? Oi? Tá bom. Agora nós vamos para os momentos de louvores, tá bom? Que Deus os abençoe.